De qual estado do Brasil você está me assistindo? Que horas são aí? E o que você percebeu primeiro nessa fotografia? À primeira vista, essa imagem parece simples. Uma multidão, um cartaz, um líder religioso estampado no alto de um protesto. Mas essa não é apenas uma foto. Esse é o retrato de um momento que redefiniu o Oriente Médio para sempre. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Você sabe quando começou a guerra entre Israel e Irã? Será que começou com bombas? Ou começou muito antes, com ideias? Essa imagem foi registrada em 1979, em Teherã, durante a Revolução Islâmica do Irã. E o homem no cartaz é Ruhollah Khomeini. Mas para entender esse momento, precisamos voltar no tempo. Antes de 1979, o Irã era governado por Mohammad Reza Pahlavi, conhecido como o Shah do Irã. O país tinha forte influência ocidental. Relações diplomáticas com os Estados Unidos. Relações diplomáticas com Israel. Sim, Israel e Irã não eram inimigos naquela época. Pouca gente sabe disso. Nos anos 60 e 70, Israel e Irã mantinham cooperação econômica e estratégica. O conflito que vemos hoje simplesmente não existia oficialmente. Então, o que mudou? A Revolução Islâmica de 1979 não foi apenas uma troca de governo, foi uma mudança ideológica profunda. O novo regime liderado por Khomeini adotou uma visão política e religiosa que passou a considerar Israel um inimigo legítimo. Mas aqui está algo importante e educativo. Não houve uma declaração de guerra direta entre Israel e Irã naquele momento. O que começou foi uma guerra indireta, uma guerra por influência, uma guerra por alianças, uma guerra por território simbólico. Você percebe a diferença? Desde então, o conflito se manifesta de forma indireta. Apoio a grupos regionais, disputas estratégicas, tensões militares, ataques cibernéticos, ameaças diplomáticas. Então, quando alguém pergunta, quando começou a guerra entre Israel e Irã? A resposta não é simples. Ela começou oficialmente como ruptura ideológica em 1979, mas militarmente direta? Não. O que existe é um conflito prolongado, indireto e estratégico, e isso nos leva a uma reflexão importante. Guerras modernas nem sempre começam com tiros. Às vezes começam com discursos. Às vezes começam com mudanças de regime. Às vezes começam quando dois países deixam de se reconhecer como aliados. E essa foto captura exatamente o momento dessa ruptura. Olhe novamente para a multidão. Milhares de pessoas reunidas, esperança para uns, medo para outros, transformação inevitável. Esse foi o início de uma nova política externa iraniana. Uma política que redefiniu alianças e hostilidades no Oriente Médio. Mas existe outra dúvida importante. Isso significa que o conflito atual é inevitável? Significa que sempre haverá guerra? A história mostra que tensões podem durar décadas sem se transformar em confronto direto total. Relações internacionais são complexas. Elas envolvem interesses estratégicos, economia, diplomacia e poder regional. E aqui entra o ponto educativo principal do vídeo. O conflito entre Israel e Irã não começou agora. Não começou ontem. Não começou com um único ataque recente. Ele é resultado de um processo histórico iniciado com a Revolução de 1979. Mas também é importante entender que a região já viveu momentos de aproximação inesperada entre países considerados inimigos. A história nunca é totalmente estática. E talvez a pergunta mais importante não seja quando começou a guerra. Talvez seja quando uma rivalidade vira conflito, quando tensão vira confronto, quando ideologia vira ameaça. Essa imagem não mostra bombas, não mostra soldados, não mostra destruição. Ela mostra pessoas.
e decisões. E às vezes, decisões são mais poderosas que armas. Agora eu quero que você olhe para essa foto mais uma vez. Perceba o tamanho da multidão. Perceba o símbolo erguido acima das pessoas. Perceba que esse momento parecia, para muitos ali, apenas uma mudança de governo. Mas acabou sendo o início de uma nova era geopolítica. Alguns conflitos não começam com explosões. Começam com transformações internas, e essa imagem registra exatamente o ponto onde tudo começou a mudar. Agora me diz nos comentários, você já sabia que Israel e Irã já foram aliados? Você acredita que conflitos históricos podem ser revertidos no futuro? Ou acha que certas rupturas são permanentes? Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.